Fala galera, tudo beleza? Jonas Caetano na área para mais um vídeo, conteúdo sobre apostas esportivas aqui no canal do Clubão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o dedo no like, também se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, conteúdo de qualidade, que sai toda semana e também totalmente gratuito para vocês aí, beleza? Deixa o like, ajuda demais aí o nosso canal a crescer e também o YouTube recomendar para mais e mais apostadores aí na comunidade. Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos aprender aí sobre apostar em jogos de seleções. Será que vale a pena a gente apostar em jogos de seleções de maneira profissional? Vem comigo, é logo depois da vinheta para você descobrir. Bom galera, antes da gente partir para o conteúdo, só mais um recadinho sobre a LearningBet, é a nova plataforma de cursos do Clube da Aposta, o link está aqui na descrição. Crie a sua conta lá na LearningBet, lá você terá acesso aos cursos gratuitos, também aos cursos pagos, tanto para trading esportivo e também apostas esportivas aqui do Clubão. Lá você vai encontrar cursos gratuitos com qualidade de curso pago, tá? Então entra lá e não perca essa oportunidade para você se aperfeiçoar cada vez mais aí com as suas apostas, beleza? Bom, bora pro conteúdo então, vamos falar aí se vale a pena a gente apostar em jogos de seleções, a Copa do Mundo tá chegando, né? Lá no final do ano, 32 seleções vão estar buscando o tão sonhado título mundial lá no Catar. E vamos falar então sobre se vale a pena a gente apostar em jogos de seleções com um foquinho também na Copa, tá? Bom, jogos de seleções, galera, é um pouco complicado a gente apostar. Por quê? Porque tem alguns fatores que atrapalham, que dificultam a nossa análise pré-live, na hora que a gente está analisando ali pré-live, para ver se a gente vale ou não a pena colocar uma aposta. Esses fatores fazem com que a análise fique um pouco mais difícil de ser realizada. Eu vou mencionar agora esses fatores, tá? Quando a gente está falando de seleções, por exemplo, a gente tem as datas FIFA com amistosos, temos também Liga das Nações, lá no caso da Europa, Copa América, temos eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? Então, dependendo aí do tipo de data FIFA, pode ser que a motivação das equipes seja diferente, tá? Isso afeta muito a análise. Por exemplo, a gente tem um exemplo recente aí da França. A França, na Liga das Nações na Europa, ela teve muita dificuldade aí na fase de grupos nesse campeonato. As principais seleções europeias não dão tanta importância aí para a Liga das Nações. E o que aconteceu também? Aconteceu que culminou da Liga das Nações ser bem no final da temporada europeia. Então os principais jogadores já estavam aí terminando a temporada, né, nos seus clubes, já estavam pensando nas férias, com a cabeça nas férias. Isso acabou atrapalhando aí o futebol, o desempenho das principais seleções nesse campeonato em específico. No caso, a França aqui que eu estou mencionando para vocês, a França nem sequer classificou para a próxima fase da Liga das Nações, fez aí um rendimento pífio, acabou aí sendo vexame na fase de grupos desse campeonato, por exemplo. Agora, por exemplo, se a gente está falando agora de uma eliminatórias para a Copa do Mundo, aí a motivação ela vai lá em cima, né? Os jogadores vão dar o máximo de si, porque vale vaga lá no Mundial, no caso aqui do Catar, né, que já passou as eliminatórias, mas dependendo aí do tipo de campeonato, se for uma Copa América, uma Eurocopa, aí também o cenário muda, né, a gente vai ter uma motivação extra aí dos jogadores. Quando é um amistoso também, aí a motivação é difícil da gente ponderar, pode ser que alguns jogadores que estejam sendo testados tenham uma motivação maior, às vezes um jogador mais importante, ele se resguarda mais para o jogo do clube, que talvez seja mais importante da temporada, então fica um pouco difícil a gente ponderar essa questão do must win, necessidade de vitória e da motivação da equipe na nossa análise, e isso dificulta aí para a gente fazer uma boa análise pré-live. Então esse é o primeiro fator, a questão da motivação. Tente identificar essa questão para você melhorar aí na sua análise, beleza? Outro fator que dificulta, né, a hora de a gente analisar jogos de seleções é a questão do entrosamento, né? Os jogadores, quando eles estão em seus respectivos clubes, eles jogam, treinam todos os dias basicamente juntos com o elenco dos seus clubes e também eles jogam basicamente 2 jogos por semana, meio de semana e final de semana. Então a questão do entrosamento é muito mais forte quando a gente está tratando aí de jogos de clubes. Quando a gente vai para os jogos das seleções, os jogadores se reúnem a cada 2, 3 meses para jogar 2, 3 partidas. E isso acaba dificultando nessa questão aí da parte tática, a questão do entrosamento dentro de campo, e pode ser que o desempenho, o rendimento desses jogadores caia um pouco quando eles estão jogando aí nos jogos das suas respectivas seleções, né? Então esse é um outro fator que dificulta na hora da gente analisar aí um jogo de seleção. Entrando também já no próximo fator, a gente tem a questão dos jogadores sendo testados, principalmente quando são jogos amistosos ou eliminatórias de Copa contra equipes mais fracas, seleções mais fortes contra equipes mais fracas. Os técnicos gostam de chamar jogadores para testar esses jogadores nessas partidas. Então a gente sempre tem ali equipes sendo modificadas, equipes titulares sendo modificadas em jogos de seleções, principalmente das seleções mais fortes, que tem essa possibilidade de testar jogadores, tanto jogadores novos, né, que estão sendo chamados pela primeira vez para a seleção, como também testar jogadores em outras posições.
Isso dificulta a análise. Por quê? Porque a gente nem sempre vai ter os 11 titulares sempre jogando nas respectivas datas FIFA. Isso atrapalha muito a nossa análise, porque acaba perdendo um pouco de padrão, né? A gente não vai ter sempre o mesmo padrão de jogo, a gente não vai ter sempre o mesmo estilo de jogo, a gente pode inclusive ter outros esquemas táticos sendo testados aí pelos treinadores. Isso dificulta na hora da gente ter esse padrão, ter uma maior regularidade aí para a gente poder fazer uma análise mais assertiva com as nossas apostas. Um outro fator também que, na minha opinião, acaba atrapalhando um pouco, né? Talvez atrapalhando não, mas dependendo do seu estilo de aposta, pode ser que dificulte aí para você fazer uma análise, é a questão que cada vez mais, cada temporada que passa, o futebol, principalmente a nível de seleção, está cada vez mais nivelado, né? Cada vez mais a gente está vendo seleções que antigamente dificilmente faziam um jogo duro contra as seleções mais fortes, mas atualmente, devido a esse nivelamento, né, do nível técnico do futebol, a nível de seleção, a gente está vendo cada vez mais essas equipes fazendo jogo duro, fazendo ótimas partidas contra as principais seleções. E as principais seleções estão tendo cada vez mais dificuldade para confirmar o seu favoritismo aí nesses campeonatos a nível de seleção, tá? Então, por exemplo, se você é um apostador que gosta muito de apostar mais em equipes favoritas, tome cuidado, porque a gente está vendo cada vez mais aí as equipes zebras surpreendendo. Já se você é um apostador que gosta mais de apostar em handicaps positivos, gosta de apostar mais aí no time mais fraco dentro de campo, mais fraco, né, entre aspas, que tem um odd mais alto, né, no caso aqui, pode ser que seja interessante para você essa questão que o futebol está cada vez mais nivelado. Inclusive, aqui é uma dica que eu dou para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vem aí, fique ligado aí, porque as principais seleções não terão tarefa fácil. Por mais que pareça ali que a equipe é muito favorita, não vai ser tão fácil assim dela conquistar esses 3 pontos, avançar no mata-mata, às vezes com uma equipe mais fraca. As equipes estão cada vez mais dando muito dentro de campo, né? Os jogadores estão cada vez mais rendendo dentro de campo. A parte física está muito nivelada, a parte técnica também está se nivelando cada vez mais. Então fique ligado. Por exemplo, o grupo do Brasil. O grupo do Brasil é muito difícil. Porque tem 2 seleções ali europeias fortes, a gente tem a Suíça e a Sérvia. Se a gente pegasse aí em Copas passadas, talvez aí 3, 4 Copas atrás, Suíça, Sérvia, a gente ia pensar, bom, esse grupo do Brasil tá fácil, mas atualmente, se a gente pegar a situação aí da Suíça e a Sérvia, a Suíça jogou a Itália para repescagem e a Sérvia jogou Portugal para repescagem. Então elas ficaram em primeiro na fase de grupos aí da eliminatórias e acabaram classificando-se diretamente, jogando fortes seleções para a repescagem. Inclusive a Itália acabou nem indo para a Copa, né? Porque acabou perdendo na repescagem para a Macedônia do Norte, um cenário aqui que eu acabei de mencionar para vocês, que o futebol está cada vez mais nivelado, cada vez mais a gente está vendo resultados surpreendentes aí a nível de seleção, tá? Então a gente pode esperar do Brasil aí que deve passar sim da fase de grupos, mas não deve ser aquela baba de Copas passadas, tá? A gente pega esse grupo aí com Suíça e Sérvia, pode ser sim que o Brasil inclusive perca alguma dessas 2 partidas e se não abrir o olho pode ser que inclusive sofra para passar de fase aí para o mata-mata, tá? Então fique ligado aí, né, nessa questão do futebol tá cada vez mais nivelado para você levar esse fator, levar isso em conta quando você estiver analisando os jogos das seleções e também os jogos da Copa do Mundo. Bom, aqui eu mencionei então diversos fatores que podem atrapalhar e dificultar na hora de você analisar as apostas em jogos de seleções, tá? Mas será que vale a pena a gente apostar em jogos de seleções? A dica que eu dou para vocês, galera, é que vale sim a pena desde que você tenha conhecimento da seleção que você está apostando. Se você for apostar só pelo nome ou por achismo, eu recomendo que você não faça essa aposta. Por quê? Porque a chance de você ter uma análise ali mais enviesada, essa seleção aqui tem mais nome, deve ser mais forte, deve vencer, é favorita que deve vencer, não faça isso, porque você vai estar possivelmente pegando uma aposta sem valor e correndo aí risco de perder dinheiro no longo prazo, tá? Agora, se você conhece bem a seleção, você já tem ali, acompanha a seleção há um bom tempo, né? Já está temporada por temporada acompanhando a seleção, já sabe os principais jogadores, os jogadores estão sendo testados, aí sim vale a pena, porque você tem um conhecimento a mais e com certeza a sua análise vai ser mais assertiva na hora que você estiver analisando esse jogo dessa seleção. E também vale a pena se você estiver apostando recreativamente, né, galera? Apostar recreativamente, principalmente na Copa do Mundo que está chegando aí na Copa do Mundo do Catar. Quem não gosta de participar daqueles bolões ali, bolão da família, bolão dos amigos, para tentar acertar aquele placar exato, aquele correct score. E nas apostas você pode também fazer as apostas, fazer a sua fezinha ali para tentar a sorte recreativamente e para poder assistir a Copa do Mundo com mais prazer, né? A gente sabe que quando a gente faz aposta, a gente assiste o jogo com outros olhos. Se você apostar todo o jogo da Copa do Mundo recreativamente, você vai querer estar assistindo todo o jogo ali. Mesmo sem apostar, a gente já está querendo assistir todo o jogo, né? Imagina colocando um dinheirinho ali, fazendo uma fezinha. Então é legal também você ter esse lado recreativo e entender, colocar um pouquinho menos do dinheiro, o dinheiro que você pode perder ali, para fazer essas apostas recreativas, para levar as apostas também mais para o lado do lazer e não dos investimentos, tá? Então essas são as dicas que eu dou para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso, galera. Não deixem de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar esse vídeo na comunidade e também conheça a LearningBet. O link
está aqui na descrição para você se aperfeiçoar cada vez mais. Se você tem esse interesse de aprender as apostas como parte de investimento, né? Você apostar em forma de investir aí para você ter mais e mais rendimentos com as apostas, beleza? Então entra aqui no Learning Bet e aprenda cada vez mais. É isso, um grande abraço, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!